Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui está disponível lições da escola sabatina, músicas, pregações e por aí vai. Eu queria compartilhar esse vídeo aqui lendo alguns trechos do livro Grande Conflito, essa daqui da nova edição que foi distribuída neste ano e que vai continuar sendo entregue no próximo ano, em 2024, né? E eu estou no capítulo 34. Eu já li a obra O Grande Conflito alguma vez, se não me engano, foi naquela série, também das antigas, mas também daqueles resgatados, O Libertador, por aí vai. Se não me... aí. No capítulo 34, reta final do livro, né? E o título, não sei se vai dar para ver, mas chama O Além, né? E esse capítulo fala a respeito da questão do espiritismo, da imortalidade da alma, que infelizmente é pregado sobre que a alma é imortal, que a pessoa tem uma entidade, sendo que na Bíblia diz ao contrário, que o ser humano ele é uma alma vivente, né? Corpo, espírito e alma é o conjunto de um ser vivente, né? O corpo físico, o espírito, fôlego de vida, né? O sopro, e a alma significa pessoa, a consciência, ou seja, tem vários significados, né? A palavra tem significados amplos a respeito disso. Bom, aqui no início do capítulo 34 diz o seguinte: a doutrina de que somos naturalmente imortais veio da filosofia pagã. Nas trevas da grande apostasia, tornou-se parte da fé cristã, na qual substituiu a verdade de que os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5. Eclesiastes 9:5 diz que os mortos nada sabem, jaz no esquecimento, não têm conhecimento de nada e não estão conscientes. E a imortalidade da alma veio da filosofia grega, veio da herança do filósofo Platão, né, que dizia que o ser humano é prisioneiro da alma, mais ou menos assim, e que Platão pregava sobre a imortalidade da alma, né, uma das filosofias dele, e foi chegando para o cristianismo, pregado, né, por alguns filósofos, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e entre outros, e chegou no cristianismo e pregado em algumas igrejas esta compreensão distorcida a respeito do ser humano ser imortal, sendo que, biblicamente falando, a alma, que significa pessoa, já diz no livro de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. E a alma significa pessoa, né? Muitas pessoas acreditam que os espíritos dos mortos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. A crença de que os espíritos dos mortos voltam para ajudar os vivos preparou o caminho para o espiritismo moderno. Espiritismo moderno, que foi fundado por Allan Kardec, e nos Estados Unidos, na época de Ellen White, surgiu o espiritualismo moderno das irmãs Fox, que se não me engano, é como se fosse uma segunda onda do espiritismo. Primeiro surgiu na França pelo ideólogo Allan Kardec e depois uma segunda onda nos Estados Unidos, pelas irmãs Fox. Aqui.
Se os mortos recebem conhecimento muito superior aos que tinham antes, por que não voltam à terra e instruir os vivos? Se os espíritos dos mortos param sobre seus amigos na terra, por que não se comunicar com eles? Como aqueles que acreditam na consciência humana por ocasião da morte podem rejeitar a luz divina que vem por intermédio dos espíritos glorificados? Esse é um canal que as pessoas imaginam ser sagrado, mas do qual Satanás se aproveita. Anjos decaídos aparecem como mensageiros do mundo espiritual. O príncipe do mal tem poder para fazer surgir diante das pessoas a aparência de amigos falecidos. Você que já deve ter assistido em jornais, filmes e já visitou um centro espírita, você, quando vê uma sessão, eles fazem uma reunião e eles escutam uma voz dizendo eles que é de um ente querido, de um parente familiar que faleceu, digamos que faleceu, morreu por acidente, morreu por causa de um acidente de carro. Fazem uma reunião para falar com o morto, que ele está no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, e ele aparece de frente com o parente familiar. Ou seja, aquele que está falando não é nem o amigo falecido, e sim o próprio Satanás disfarçado de pessoa falecida. Satanás e seus demônios, eles se disfarçam por pessoas falecidas. Um exemplo claro aqui foi mencionado do espiritismo, né? Perigo. Eu vou ler um trecho aqui, sedução intelectualizada. As pessoas cultas e refinadas, o príncipe das trevas apresenta o aspecto mais refinado e intelectual do espiritismo. Ele agrada a imaginação com cenas extasiantes e descrições eloquentes do amor e da caridade. Leva as pessoas a sentirem tanto orgulho da própria sabedoria que em seu coração desprezam o eterno. Satanás engana os seres humanos hoje, assim como ludibriou Eva no Éden, incitando a ambição para que exaltem a si mesmos. Como diz em Gênesis 3:5. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele diz: o Espiritismo ensina assim, o Espiritismo, que o ser humano é uma criatura de progressão rumo à divindade. Alega: o juízo será correto, pois é o juízo do eu. O trono está dentro de você. Todo ser justo e perfeito é Cristo. Ou seja, eles creem que o ser humano é uma criatura de progressão rumo à divindade, né? O carinha morre e ele reencarna e depois volta para o mundo dos vivos. Isso é o que diz o Espiritismo. Ele reencarna várias vezes e depois ele volta para o mundo dos vivos, ajudar o teu parente familiar e vai estar sempre ao lado dele, aconselhando e ajudando. Mesmo estando morto, ele reencarna e aparece lá para ajudar o camarada em meio às dificuldades. Isso que o Espiritismo ensina. E o que eles pregam são contra o que a palavra de Deus diz, né? Eles têm o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eles creem que o Espírito Santo é como se fosse uma força ativa. Não é nada disso que a Bíblia ensina, né? Dessa maneira, Satanás substitui a lei de Deus como única regra de julgamento pela natureza humana pecaminosa do próprio indivíduo. Esse progresso não leva para cima, mas para baixo. Homens e mulheres nunca vão se erguer acima do próprio padrão de pureza ou bondade.
Se o eu é o mais elevado ideal, eles nunca alcançarão nada superior. Somente a graça de Deus tem poder para exaltá-los. Entregues a si mesmos, seu caminho será descendente. Ou seja, a questão de a alma ser imortal é totalmente antibíblico. Porque se a pessoa morre e já vai direto para o céu, ou vai para o inferno, qual a necessidade de um juízo futuro? Porque está tudo definido, já está definido quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Se a pessoa já morreu e já está no céu ou para o inferno, para que Jesus voltar? Né? E segundo, qual a necessidade de um juízo futuro se está tudo definido? Né? Meio que fica sem sentido. Para as pessoas autodescendentes, sensuais e amantes dos prazeres, o espiritismo aparece sob um disfarce menos sutil, como eu mencionei anteriormente. Nas formas mais grosseiras do movimento, encontram aquilo que está de acordo com suas inclinações. Satanás observa o pecado que cada indivíduo tem a propensão de cometer e oferece oportunidades para que ele satisfaça essa tendência. E aqui você pode ler, ou se você já leu esse trecho do capítulo 34, né, do livro Grande Conflito, a nova edição, né, vai entender. Apesar de tudo isso, Deus nos concedeu luz suficiente para detectar a armadilha. O próprio fundamento do Espiritismo está em guerra com as Escrituras. A Bíblia declara que os mortos nada sabem, que seus pensamentos pereceram. Eles não participam das alegrias e nem das tristezas dos habitantes da terra. Como eu disse anteriormente, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, e outros. Além disso, Deus proibiu toda suposta comunicação com espíritos de pessoas mortas. A Bíblia diz que os espíritos familiares, conforme são chamados esses visitantes de outros mundos, são espíritos de demônios, como eu mencionei anteriormente. Você pode verificar isso nos versículos bíblicos, está aqui no livro. Números 25, 1 a 3, Salmo 106, versículo 28, 1 Coríntios 10, 20 e Apocalipse 16, 14. Deus proibiu o relacionamento com eles sob pena de morte. Levítico 19, 31, 20 e 27. Então, o Espiritismo encontrou um jeito de entrar em ciclos científicos, invadiu as igrejas e foi acolhido com receptividade em órgãos legislativos, até mesmo nas cortes dos reis. Esse engano gigantesco é um reavivamento da bruxaria condenada há tanto tempo sob novo disfarce. Ao representar o mais vil dos pecadores como se estivesse no céu, Satanás diz ao mundo: não importa se você acredita ou não em Deus e na Bíblia, viva da maneira que lhe agradar. O céu será seu lar, mas a palavra do Senhor prima. Aí dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5, 20. E, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo espiritismo pregado por, né, por Satanás, desde o jardim do Éden, que diz para Eva: se você comer do fruto, você não morrerá. Aquilo foi o ápice, o início do espiritismo, da heresia que é a imortalidade da alma, né? Temos que ser bíblicos, de que a alma ela representa a pessoa. Somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos.
Se as pessoas estivessem dispostas a aceitar a verdade bíblica em relação à nossa natureza humana e ao estado dos mortos, enxergariam o poder e os prodígios de mentiras de Satanás no Espiritismo, né? No entanto, como fecham os olhos para a luz, Satanás coloca suas armadilhas para secá-los. Em 2 Tessalonicenses 2, 10 e 11 diz: rejeitaram o amor à verdade que o poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Aqueles que se opõem ao Espiritismo atacam Satanás e seus anjos. Satanás não cederá nem mesmo um centímetro a menos que mensageiros celestiais o façam recuar. Ele sabe citar as Escrituras e distorce seus ensinos. Aqueles que pretendem permanecer de pé nesta época de perigo precisam entender por si mesmos o que a Bíblia ensina. Os espíritos de demônios que personificam parentes ou amigos apelam às nossas mais tenas simpatias e realizam milagres. Devemos resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem, que quem aparece dessa maneira são espíritos de demônios. E assim, foi esse o capítulo 34 do livro Grande Conflito, falando sobre o estado dos mortos, né? E que nós sabemos que os mortos não sabem coisa nenhuma, jaz no esquecimento, não têm consciência, pois pereceram. E também essa heresia pregada, né, por algumas igrejas e também espíritas e até filósofos gregos que aderiram sobre a imortalidade da alma estão sendo tão contraditórios ao que Jesus pregou. E que nós, cristãos, devemos tomar muito cuidado com essas ideias de que a alma é imortal, de que quem morre já vai ir para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o estado, ou para o mundo intermediário, né? Devemos tomar muito cuidado e sermos bíblicos com o que a palavra de Deus nos diz. Se você não é inscrito neste canal Ariel Almeida Vlog, ative o sininho, curte, comente, compartilhe para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço, que Deus nos abençoe ricamente. Aqui fala o apresentador Ian Vitor.